de volta com Navegando nas ondas livres e democráticas da Rádio Com 104,5 FM. Estamos aqui já nos estúdios com o Lúcio Xavier, que é coordenador aqui do Dia do Patrimônio 2017, representando a Secretaria Municipal de Cultura, e também junto com ele a Alessandra Ferreira, diretora de projetos, que vai falar também sobre a questão dos editais e das políticas culturais que a Secult vem fazendo para você que tem um projeto, que quer se inteirar sobre essa questão, também ficar por dentro do que está sendo feito pelo poder público e pela, que é de direito de todo mundo, também ter acesso a essas questões culturais através de editais. Eu já aproveito para agradecer a presença de vocês, primeiramente a ti, né, Lúcio, para falar um pouco do Dia do Patrimônio 2017. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Eu que te agradeço a nossa presença aqui, né, dar esse espaço, né, da comunidade tão ouvida na cidade, da gente poder estar falando do Dia do Patrimônio, dos nossos projetos, dos nossos editais. Sim. Vamos dar início, então, à pauta principal, que é o Dia do Patrimônio 2017, que tem a temática de territórios, identidade e pertencimento. Então, né, Fábio, é um projeto nosso que chega na 5ª edição, né, é um projeto que já possui 2 prêmios aí, né, um de nível de estado, o prêmio FAMUS, e o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, acho que é o prêmio maior na área de patrimônio, né, ele é concedido pelo IFAM. E para a gente falar desse tema desse ano, a gente precisa um pouco voltar nessas outras 4 edições, né? Sim, fazer digamos, um resgate das edições que passaram. Para que a gente entenda o porquê deste tema esse ano. É um projeto que a gente começou em 2013, ele é inspirado numa ação que acontece em Montevidéu, né? Já há 25 anos. E aí a gente trabalhou com um tema mais amplo, de 2013, que é o que é patrimônio, para a gente pensar o que é esse nome, o que é esse conceito, né? Depois, em 2014, a gente trabalhou com a herança cultural africana. Chega a ser meio óbvio, né, para quem conhece minimamente sobre a história da cidade, né, que deve muito à sua formação histórica, a sua formação, a base da cultura para a cultura negra, né? Garanto que foi uma pressão, garanto que dos setores da militância negra, do poder público, no sentido da sociedade, eu acredito que para ter uma temática específica para tratar disso. Até não, assim, ó... Ou foi natural, assim, como é que foi essa... É um projeto que ele está muito atento ao que está acontecendo, certo, a esses movimentos, tanto que em 2015 a gente traz Pelotas Natural Patrimônio de Águas. Maravilha. Naquele ano que a gente tem aquela baita crise hídrica, não só aqui, mas no mundo inteiro. Sim. E Pelotas se conforma por águas por todos os lados, tanto na sua economia como na sua história toda, né? Então a gente está sempre muito atento a isso. Então, tu pegar esse nosso histórico, a gente tem um grande debate sobre cotas, sobre essa participação negra, tanto na nossa cidade como estado, como o próprio país. A gente tem uma crise hídrica. Depois a gente tem, nesses últimos anos, um grande avanço dos movimentos feministas e um avanço de um movimento contrário de querer deslegitimar essas lutas desses movimentos feministas. Aí a gente, em 2016, traz o tema ocupação feminina, pensar essa relação das mulheres com patrimônio. Trouxemos mulheres célebres e não célebres da nossa cidade, né? Então, tu tem aí, a gente tem um ano que é um tema um pouco mais amplo para a gente pensar patrimônio. Depois a gente tem um tema étnico, a gente tem um tema de patrimônio natural, ainda que estejamos com isso tudo muito associado, né? A gente não tem mais essa ideia de patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio natural. A gente tem muita... Se tu pegar, por exemplo, o Passo dos Negros, a gente tem a Ponte de Pedra. Sim. E do lado dela uma figueira, várias figueiras centenárias, que pro imaginário daqueles grupos ali tem assentamento de orixás. Então tu não separa muito mais o que é patrimônio natural, patrimônio histórico, patrimônio cultural. Está tudo muito associado. E depois, 2016, a gente vem por uma questão de gênero. E aí que eu faço essa retomada, né? Então,
a gente tem essas várias instâncias para a gente pensar patrimônio, mas aí tu tem que te identificar e tu tem que te reconhecer nessas instâncias, também como nos prédios. Então, tu trabalha com identidades e pertencimentos. E a gente pensa esse tema pensando muito na relação dos nossos bairros, mas numa política de descentralização, não que a gente não venha fazendo ela, né? Mas todos os anos e todas as trocas de governo, a gente avalia o que foi positivo, o que a gente não fez tanto, e o que a gente precisava ampliar, e a gente viu que a gente precisava trabalhar além do que a gente já tinha feito com bairros e com descentralização. Então a gente chama esse tema também um pouco nessa ideia, mas também para fechar esse percurso que a gente vinha, étnico, natural, gênero, para a gente amarrar esse 5º ano, buscando essas identidades e esses pertencimentos nessas instâncias. Então, chegamos nessa 5ª edição com territórios daqui, identidades e pertencimentos. Não, e é interessante, Lúcio, que esse tema vem à tona também, fazendo esse resgate junto, até porque os temas são muito atrelados, ao mesmo tempo de fazer com que a população pelotense, seja ela nativa ou que venha para estudar ou que venha se integrar com a questão da cultura da cidade, se sinta parte e se sinta agente da sua cidade, que conheça a fundo os bairros, as vilas, toda a questão histórica. E eu acredito que esse tema vai cada vez mais ampliar esses conhecimentos e tentar fazer com que a população conheça mais o seu local. Sim, eu acho que tu toca num dos eixos centrais do que é o Dia do Patrimônio, né? Ele é acho bom que a Alessandra está aqui, né, que é quem cuida mais dos nossos editais. Eu acho que ele é o único evento que a gente faz ele fora da cadeia da economia da cultura, né, que a gente não prevê cachê e tal. Por quê? Porque a gente quer essa horizontalidade, o máximo dele, Sim. Não só na proposição dele, mas que a cidade se entenda como fazedora e promotora do Dia do Patrimônio. Sim. Então, claro, os grupos, artistas, essas entidades, pessoas de fora, a gente quer que construa junto com... que cada vez ele se concentre menos na nossa mão. Claro que ele vai ser sempre proposto pela Secult, mas que as discussões tanto de temas e do que ser abordado, do que ser promovido, seja construído cada vez mais com a nossa comunidade pelotense. Não, e é interessante que assim, toda essa temática aí veio a consolidar a história que Pelotas tem, inclusive nessas várias contradições que a cidade tem na questão dos prédios, que às vezes tem aquele prédio que é histórico, que a gente tem que preservar, que a gente tem que valorizar, que realmente é um patrimônio de toda a humanidade, mas ao mesmo tempo de construir também as várias vertentes da história do próprio prédio, da própria arquitetura e da própria, até imaterial da cidade, fazer com que as pessoas conheçam as várias facetas da própria história, né? Sim. A negritude e outras muito, tantas. porque assim, não que a gente entenda que se pense assim hoje, né? Sim. Claro que a gente está muito à frente já do que era uma concepção do que era patrimônio há décadas atrás. Mas por muitos anos, quando tu falava em patrimônio, tu automaticamente pensava em prédios, em edificações e coisas antigas, né? Então, tu vê, a gente tem 5 anos e nenhum desses 5 anos o tema ele remete para edificações. Claro, os prédios estão aí, eles têm a sua história, eles têm o seu valor arquitetônico, estético, né? Estão todos relacionados aos temas também, estão todos relacionados linkados ao tema, mas também é uma forma da gente promover a apropriação desses prédios. A gente tem desde 2014, tem um evento prévio que se chama Conversas do Dia do Patrimônio. Que é muito interessante. Que tu participa, né, todos os anos, né? Ele começa lá por maio, então toda semana, geralmente nas quartas-feiras, a gente chama pessoas, pesquisadores, grupos,
né, que possam, não é palestra, mas que possam conversar mesmo, tanto com a nossa equipe e com um público de fora, Sim. algo relacionado àquele tema. E muito das imagens que a gente elege para o nosso conjunto de 6 postais, que a gente publica todos os anos, para a nossa revista, para o nosso conceito, muita coisa sai dessas conversas, muito feedback sai dali. Né? Sim. Então, eu acho que é muito isso, assim, sabe? É cada vez mais buscar essa participação, trazer o público para dentro dos prédios, sem estar necessariamente preso a esse tema, edificações. Isso não quer dizer que em algum ano a gente não coloque como tema essa questão dos prédios, né? Mas isso já vem bem claro que não é regra, né? Sim. A gente quer ampliar essa nossa ideia de patrimônio, né? Para as imaterialidades, para os saberes, para os ofícios, para as etnias, gênero, enfim, tudo que Para que haja uma pluralidade cultural e étnica, histórica, que a cidade é tão rica por isso. Muito, mostrar muito. E dar espaço para essas Claro. discussões. Sim. Lúcio, a respeito desse retorno nas conversas prévias do Dito Patrimônio, como é que tem sido essa resposta do público? Como é que o público tem se inteirado? Como é que o pessoal procura vocês para conversar um pouco mais a respeito? Como é que tem sido a recepção do público nessas quartas-feiras de conversa intensa, prévias ao Dia do Patrimônio mesmo? Então, Fábio, eu acho que o tema desse ano, eu acho que ele vai ser um tema que ele não se encerra nessa edição, né? Até porque a gente tem essa ideia de ampliar as nossas ações em bairros. Depois a Alessandra pode falar um pouco mais, né, da Praça Céu, nossas ideias também que a gente tem. Então, o público, a gente viu que só aqueles encontros de maio, agosto, que não são poucos, né, foram 13 encontros, né, eles não deram conta do que a gente pode ainda trazer sobre cada bairro, porque cada bairro ele se conformou de alguma forma, ele tem a sua história própria, ele tem os seus grupos. Então, assim, é uma diversidade tão grande que seria muita pretensão a gente eu vir aqui, ou dia 21, quando acabar o Dia do Patrimônio, né, eu te dizer que a gente deu conta da história dos bairros. E então, quer dizer, eu acho que é ação que ela vai se desdobrar em várias outras. Ela foi um grande start para a gente botar o pé de forma sistematicamente nessa relação com os nossos territórios, com os nossos bairros. E o público tem dito isso muito, né? Então, aqueles encontros que acabam ali sempre 8 horas, 8h30 da noite, a gente vê que ficou aquele gosto de quero mais, quero saber mais a história das Três Vendas, do Pestana, do Dunas, do BGV. Do BGV. Então, quer dizer, minimamente a gente deixa registrado nessa nossa revista, que já estamos distribuindo, né, por vários pontos da cidade, vários prédios. Mas eu acho que isso vai se desdobrar em várias ações, eu acho que para esse governo todo, né? É a primeira etapa agora. Eu acho que ele é uma pequena semente que a gente vai desenvolver com muito mais fôlego, certo, ao longo desses próximos anos, né? Fora do Dia do Patrimônio, acho que ele vai permear muito mais forte as nossas ações daqui para frente. Tá certo, então. Vamos conversar então com a Alessandra, falar um pouco, claro, fazendo um gancho com essa questão do Dia do Patrimônio, mas também a respeito dos principais editais aí disponíveis para projetos culturais, eventos, o próprio intercâmbio. Então, todos esses mecanismos que os artistas e a cena da produção cultural pode se apropriar e deve, porque é de direito de todos. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, Alessandra, a respeito dessas políticas tão importantes que há tanto tempo foi, né, lutado e militado pela comunidade cultural, então, enfim, pela população, para que haja todas essas políticas importantes e fundamentais para a cultura. Sim. Boa tarde, Fábio, Gil, ouvintes da Rádio Com. Prazer voltar aqui no estúdio. Esses dias eu estive aqui conversando com a Didi, eu acho que foi a última vez. Sim. Falando sobre editais.
Sim, a Secretaria de Cultura tem, desde 2015, mas com mais força, trabalhado muito a questão de editais para financiar e fomentar, né, a cultura local da maneira mais democrática que há, que é através de seleção pública, dando condições para todos, né, da mesma forma para todos. E de lá para cá, eu até não trouxe o número, eu confesso que eu vim acompanhar o Lúcio para, enfim, né, para falar um pouco assim, Dia do Patrimônio e tal. Eu ainda disse para ele, vou pegar uma carona e vou divulgar o intercâmbio cultural, nosso edital, que está encerrando no domingo. Mas, se não me falha a memória, nós de 2015 até esse último edital que foi publicado ontem, que é o do Procultura desse ano, nós já teremos investido mais de 2,5 milhões através de editais. Isso não é pouca coisa. Sim. Né? É um investimento pesado, né? Isso, para quem está há anos atuando com cultura em Pelotas, sabe que é uma monta significativa, né? É uma aposta de que, certa, tenho certeza, de que é assim que a gente vai também alavancar questões econômicas e questões sociais, né? Através desses investimentos por meio de editais. Nesse momento, a Secretaria de Cultura está com 2 editais abertos, né? O edital de intercâmbio cultural do 4º trimestre, que pretende financiar passagens, né? Deslocamento, seja ele da maneira que for, rodoviário, aéreo, enfim, para qualquer lugar, independente de ser no estado, no Brasil, fora do Brasil, financia o deslocamento, né, para pessoas, trabalhadores da cultura de qualquer área, para fazerem intercâmbios, seja para ir fazer uma apresentação, seja para ir participar de um simpósio, dar uma palestra ou participar de uma. Esse edital a gente está encerrando no domingo agora, dia 20. E o Procultura, que abriu ontem, né, que vai financiar, vai investir através do Fundo Municipal de Cultura R$598 mil em projetos para que sejam realizados no ano que vem. Sim. E qual é a avaliação que tu fazes e a própria Secretaria em relação aos projetos aprovados pelo Procultura, sejam independentemente da linha cultural, seja música, artes cênicas, cinema e até dança, como é que vocês têm visto essa resposta e esse trabalho consolidado, tanto na aprovação do projeto quanto nos artistas e nos agentes culturais que se beneficiaram com os editais anteriores e com os próximos que virão? Sim, eu te digo que a gente fica muito satisfeito assim, de ver a realização desses projetos. Eu acompanho vários deles, enfim, à medida do possível, e tenho escutado diariamente o programa da Elo aqui, e eu vejo que a maioria dos músicos, especialmente, que passam por aqui, a grande maioria tem um financiamento do Procultura. Certo. Né? Temos ali o pessoal da Quintal de Sinhá, o Manu Rick, o né? Manu Rick, a Carize, a Noidivana esteve aqui, acho que foi essa semana passada. Sim, no programa do nosso colega, o Leon Sanguiné, no programa daqui na segunda. Sim, tiveram lá na Secult hoje me levando disco, estão lançando no próximo dia 26. Enfim, é um trabalho que nos deixa satisfeitos, né? O Conselho de Cultura é quem faz a análise do mérito desses projetos, então acho que o Conselho também aqui merece, né, esse crédito, porque é o Conselho de Cultura que analisa o mérito dos projetos do Procultura, e tem trabalhado com bastante sucesso, eu diria, né? Sim, sim. No último ano, o Procultura aprovou 21 projetos, no ano anterior 20. Ontem o pessoal lá da assessoria de comunicação da prefeitura me perguntou, esse edital que está aberto agora é o 8º edital desde a criação do Procultura. Foi criado lá em 30 de dezembro de 2009. Então, de 2010 para cá, esse é o 8º edital. Aprovou ao todo, né, 113 projetos. Com esse investimento
que a Secretaria vem fazendo todos os anos, acrescendo o orçamento em 15% para o Procultura, e assim está no PPA, né? Então para os próximos 4 anos vai seguir a mesma linha, sempre todos os anos investindo 15% a mais. Sim. Né? Então não a crise, digamos, econômica e política que tá no país não, de alguma forma, não impactou tanto como vocês imaginavam. Eu te diria que a gente, se hoje para o Rodrigo da Doide Vanas, eu acho que Pelotas está privilegiada, né, por termos uma gestora que é da área da cultura. Né? Então, a Paula tem nos assegurado e nos dado a possibilidade de trabalhar. É claro que a gente acende a luz amarela, dá uma analisada, uma avaliada, vê de que maneira Sim. pode se economizar, de maneira que não prejudique mais o trabalhador, digamos assim, né, o agente cultural. Mas não nos afetou a esse ponto. E o Procultura está assegurado sempre com 15% a mais nos próximos 4 anos. E também nos possibilitou abrir o edital de apoio a eventos do 2º semestre, que foi o primeiro ano que a gente conseguiu publicar nos 2 semestres. Né? O 7 ao entardecer, eu estou inclusive com o resultado lá no meu computador para mandar para o ar agora. Né? Então, o 7 ao entardecer da 2ª temporada. Teremos ainda esse ano o edital do Prêmio Movimento e o da Virada Cultural, pelo menos mais esses 2, né? Sim. Então, eu te diria que a gente está bastante satisfeito com essa política. Acho que o pessoal da cultura também deve estar satisfeito, eu acredito que sim. Né? É claro que sempre numa seleção pública a grande maioria ficará de fora. Sim, sim. Né? Pois é, já te questionar isso. Tem sempre os que ficam de fora. E como é que vocês fazem para que alguém que mesmo de fora possa ser contemplado num próximo edital que não tenha essa, digamos, exclusão, vamos dizer? Sim, então, a gente tem adotado algumas, e a gente acaba quebrando muito a cabeça e está sempre aberto para que as pessoas proponham ideias novas, né? Certo. Nos editais, com exceção do Procultura, sempre tem uma comissão. E aí a gente troca um pouco de ideia sempre com as comissões. Por exemplo, no do 7 ao entardecer, a gente colocou uma condição de ter que, caso tenha inscritos, né? Claro. Ter que selecionar um número X mínimo de trabalhos que não tenham sido contemplados nas últimas 3 edições. Né? Porque assim tu consegue, se não, de fato, tem alguns trabalhos que são muito qualificados, que as pessoas já aprenderam a fazer os projetos e a se inscrever, e aí chega correta, né, a inscrição, passa na habilitação e aí por mérito vai entrar sempre. Então a gente tem procurado fazer essas questões. Em outros editais a gente dá bonificação para aqueles que não tenham sido contemplados nos últimos 1 ou 2 anos, em todos os editais da Secretaria. Né? Então, daqui a pouco o teu trabalho, você já sai com 2 pontos, além do outro, do Lúcio, por exemplo, ou do fulano, que já tem sido contemplado. Então, a gente procura, né, formas de poder contemplar vários agentes culturais. O Prêmio Movimento, por exemplo, não permite que o premiado da edição anterior sequer se inscreva. Né? Então, são formas que a gente tem encontrado e está sempre aberto também para novas sugestões. O Lúcio quer falar alguma coisa. E outra ideia que tem nessa proposta de trabalhar com editais, né, e muito da forma como a gente pensa eles lá, também vai um pouco no que a gente estava falando antes. Né? Pensar esse conceito de patrimônio, que ele é muito mais amplo do que se vinha pensando há décadas atrás. O conceito de cultura, ele é, por muito tempo, ele ficou associado a linguagens artísticas. Sim. Então, Exato. somente, tu fala na cultura, tu acha que é música, teatro, dança, cinema. Não. Cultura é muito mais amplo, né? Então, a gente também discute e trabalha muito isso, né? Sim. Não só no Procultura. Claro, se tu pegar um edital que é do 7 ao entardecer, ele vai ser para música, teatro E dança. e dança. Aí ele é direcionado mais. Agora,
Um edital como o Procultura, ele está falando de cultura, ele não está falando de linguagens artísticas tão somente. Tanto que aí a gente tem projetos de livros sobre arqueologia. Ele é muito mais amplo, na verdade. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais concorrido, ele abarca muito mais realizadores, né? Então, quer dizer, muitos bons projetos de linguagens artísticas podem ficar fora, né? Mas também, se por um lado a gente aumenta a concorrência, a gente contempla mais. Né? Então, Sim, trabalhando esse conceito de cultura, não só para quem acha que tem uma grande ideia e um grande projeto, diz, mas o meu não é artístico. Não, mas ele pode não ser artístico, mas ele pode ser cultural. Também. Né? Então, trabalhar isso nos realizadores, na gente, enquanto equipe que execute, e nos avaliadores. Né? Então, quer dizer, pegada Sim, é forte. o Procultura, por exemplo, o ano passado, e manteve isso nesse edital, colocou outros 3 segmentos, né, dentro do seu escopo, digamos assim. Está lá moda, gastronomia e plataformas e jogos eletrônicos, né, multiplataformas e jogos eletrônicos. Num primeiro momento pode alguém questionar, mas será? Sim, será? Né? É uma cultura cyber que a gente tem hoje que não tem como tu fechar os olhos para isso. E assim como os projetos, é difícil, muito difícil quando chega lá um projeto, até para esse edital de apoio a eventos mesmo, tu delimitar é um único segmento, é específico. Olha, o projeto tem que ser muito específico mesmo para ser só uma linguagem, né? Com certeza. Se tu pegar um cinema, por exemplo, né, que tantas coisas que tu pode ter dentro de um filme, Com né? certeza. Então, é difícil tu pensar num enquadramento, né? E eu queria te dizer uma coisa assim, voltar um pouquinho do que tu falou lá pro Lúcio, né? Quem sabe então o tema lá da herança cultural africana foi provocado pelo movimento negro. Eu te diria que a gente não tem trabalhado muito na reação, sabe? A gente tem sido muito propositivo. A gente tem proposto mais e tem, nos vejo assim, né? A gente tem proposto bastante e tem movimentado as pessoas para abrirem as suas veias artísticas e criadoras, digamos assim, para propor coisas, né? Atento em todos aos os movimentos, sentidos. né? Exato, em todos os. Atento a tudo que está acontecendo, não só no âmbito da cidade, no estado, do próprio país, né? E naquele ano a gente achou que era um tema que já estava se fazendo tudo necessário, né? Então... Esse próprio edital do intercâmbio, ele é novo, ele é a 2ª edição dele, ele saiu no 3º trimestre e no 4º, e a gente pretende mantê-lo. Por quê? Porque a gente já está se vendo de maneira a propor, sim, que os nossos artistas saiam daqui. Né? Eles precisam buscar outros públicos também. A gente já está financiando uma parte, vamos pegar um exemplo, o Mano Ri, que está lá o disco dele na prateleira de vocês, né? Exatamente. Pelo Procultura. Nós do Quindim temos um exemplar também, que já entrevistamos ele várias vezes. Pelo Procultura, né? Então é isso, daqui a pouco aquele agente cultural se beneficiou um ano no Procultura. Bom, daqui a pouco ele vai, busca, consegue fechar uma turnê para ele, digamos assim. Né? Participar de um festival. Participar assim. ou daqui a pouco fechar 3, 4 datas fora daqui e a secretaria vai dar outro tipo de suporte. Né? Que se não for através de seleção pública não tem como fazer. Né? Porque tu não pode escolher um para fazer. Já contempla mais públicos, né? Isso é importante. Então a gente tem trabalhado sempre nessa ideia de ser muito mais propositivo do que de reagir a pressões ou provocações. Não com isso que a gente esteja de porta fechada sem querer ouvir, né? Não, é que a gente tem se proposto, a equipe da secretaria tem se proposto a pensar ações das mais diversas, e acho que o Dia do Patrimônio, como o Lúcio falou, que é um evento coletivo, colaborativo, acho que é o maior exemplo assim, dessa provocação. A gente provoca e as pessoas vêm para fazer junto, porque o patrimônio não é da prefeitura, né? Não é da Secretaria de Cultura.
Tá todo mundo fazendo um pouco de história nesse momento, né? Com certeza. E a gente está sempre aí para divulgar. Nós vamos fazer um rápido intervalo com o nosso terceiro bloco aqui do Navegando para os Apoiadores Culturais, e a gente segue conversando aqui com a Alessandra Ferreira, do setor de projetos, e com o Lúcio Xavier, que é o coordenador do Dia do Patrimônio, para falar um pouco mais da programação, aí que está bem interessante, bem variada.